todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e vamos começar este vídeo mais uma vez pedindo a proteção e as luzes de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Pio, rogai por nós. Meus queridos, lembrando a vocês, como eu sempre faço essa lembrança, já rezaram o seu rosário hoje? Rezem sempre, tá bom? Pedir a graça e a proteção a todos os aspectos de nossas vidas. E Nossa Senhora realmente não decepciona a quem por ela tem amor e devoção. Hoje eu vou tratar de um tema muito interessante, muito triste, né? Mas também muito interessante. Recentemente me enviaram uma mensagem pelo box do YouTube, dizendo assim: é a missa tridentina o que vocês tratam? Nossa, que horror! Que coisa mais retrógrada e medieval! Como é que as pessoas vão entender a pregação? Como é que as pessoas vão entender o que está sendo dito? Como é que absurdo! Como vocês pararam no tempo? Como vocês são anacrônicos? Que a missa é a palavra de Deus e vocês têm que falar a palavra de Deus em português mesmo, é no vernáculo. A pregação tem que ser no vernáculo, né? E falando mil e uma coisas que realmente não condizem com aquilo que a gente prega e com a verdade, né? Vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is. Esse tipo de mensagem que as pessoas mandam muitas vezes realmente a gente percebe nesse tipo de mensagem uma falta de uma catequese robusta, não é? A catequese, desde o concílio para cá, é desastrosa, não é? Nós temos o nível tanto dos nossos catequistas, quanto daquilo que é ministrado nas catequeses é sofrível em quase todos os lugares, não é? Todas as paróquias, nós vemos isso. Talvez nós contemplemos de uma forma menos pior, talvez em algum lugarzinho ou outro que o padre é um pouco mais conservador, né? Mas no geral é tenebroso. É tenebroso. Por que isso? Foi proposital. A desconstrução e a destruição da catequese. Claro que depois da família, a catequese ministrada na igreja, ela foi propositalmente moldada aos interesses do modernismo, de destruir as bases da fé, né? Para daí, né, se você destrói as bases da fé, principalmente na infância, a criança que ainda está ali como uma página em branco, mas que já tem a verdade, alguns princípios de fé. Quando a família é uma família religiosa, a criança ainda tem alguns princípios de fé. Alguma coisa bem incipientezinha. Rezar uma Ave Maria, Mãe Ensina, o Pai Nosso, rezar antes das refeições, né? Rezar para o anjinho da guarda. Mas tem coisas que a catequese é que vai plantar na alma da criança realmente o desabrochar para a eternidade, para Deus, né? E desde o concílio para cá, o que se viu foi a catequese descendo ladeira abaixo. Descendo ladeira abaixo. Entretanto, onde a tradição floresce, eu vejo isso lá na Resistência, lá na família Beata Maria Virgens, com o Padre Jair, Padre Alberto, Padre Lourenço. Quem ministra a catequese para as crianças é o irmão Tomé, maravilhosamente ministrada para as crianças, né? O que se vê ali são as verdades, né? Nesses locais em que a tradição floresce, as verdades são lançadas como sementinhas nas almas inocentes das crianças. E dali, futuramente, essas sementes gerarão o quê? Bons cristãos, bons pais de família,
bons sacerdotes, boas freiras, né? Mas no geral, 99,5% é destruição. Destruição. Por isso que se deve valorizar canais como os do padre Fábio Calisto, que tem uma catequese primorosa. Primorosa. Né? Então, por favor, procure os canais do padre Fábio Calisto. Vale a pena. Né? É uma catequese muito interessante. Muito interessante. E também não se pode menosprezar, claro, tudo aquilo que o padre David também nos passa. Né? E, aliás, a catequese deve ser ministrada preponderantemente, se não totalmente, por sacerdotes da tradição. Né? A catequese. Por quê? Por quê? Porque são as pessoas mais indicadas, mais preparadas, né? E realmente com competência para oferecer aos leigos aquilo que é o alimento, alimento da nossa fé, né? Que é justamente a fé entra pelo ouvir. Fé não é sentimento, como propalam. Eu não me sinto bem naquela igreja porque eu não senti o fogo ali, o fogo de Jesus, o fogo do... Como se diz, né? O sapatinho de fogo que os protestantes tanto falam. Né? Essa gente que é doida por novidades. Né? Desprezam a verdade muitas vezes. Porque não sentem. E a fé é pelo ouvir. Através da pregação. É assim que a fé entra em nossas vidas. E não é gente estrebuchando no culto, né, ou batendo palminha, ou fazendo jograr, ou abanando o braço, né, o abana-braço, o famoso abana-braço, né? Não é isso, fé não é isso. Está longe disso, distante. E o que eu vejo muitas vezes no católico brasileiro em geral é uma forte influência protestantizante. A gente tem que dizer, sentindo, é bem verdade, uma autocrítica. Muitos dos nossos católicos no Brasil, os que ainda têm algum verniz de fé católica, estão infectados pelo protestantismo. Muitos contêm em seu pensamento realmente absurdos que são pregados pelo protestantismo. Um deles é que a missa é a escuta da palavra de Deus e a meditação e ação de graças. Missa não é só isso. Nós sabemos que a missa tem um conteúdo latrêutico, impetratório, não é? E sacrificial. E a missa nova tirou a questão da oblação. Sem oblação, como esse sacrifício se consome, se torna patente diante de nós. A própria mudança no ofertório. Então, a missa não é a gente vai lá para ouvir a palavra de Deus. A gente vai lá para cantar, pular, saltar, ouvir o padre falar muitas vezes, falando coisas que não tem nada a ver com a reta fé. E é triste a gente ouvir isso. Nas catequeses e até mesmo nas igrejas, acho que o jargão agora é diversidade, né? O terrorismo o terrorismo ecológico, né? Que o importante é a natureza. O importante é a natureza, vamos salvar a natureza, e não as almas. É isso que é fé católica? Esse arremedo? Então, existe realmente uma forte influência protestante na cabeça do católico do Brasil de hoje, que é preciso ser recatequizado. Por isso que eu digo, a tradição precisa espalhar, não é? Se disseminar, espalhar-se e disseminar-se, para que formemos católicos combativos, conscientes do que creem, que estejam dispostos a não se comprometer com esse mundo,
Porque o que mais nós vemos aí hoje em dia, agora mesmo, é muito triste, eu soube, né, que as beneditinas aqui, as beneditinas vão fazer um retiro de zen, retiro zen, dentro lá do convento das beneditinas aqui em Salvador. O que é que a nossa fé católica do que nossa fé católica precisa dessas coisas? Já é completa. Nosso Senhor deixou todas as coisas aí, os sacramentos, a igreja, o Papa, a Bíblia, a tradição, as obras dos santos, a vida dos santos. Precisa dessas coisas? Precisa dessas novidades? Precisa dessas sandices? Agora os neocons, os continuistas dizem que não tem ruptura. Não. Se faz um retiro zen budista dentro do convento das beneditinas, do mosteiro das beneditinas, não teve ruptura nenhuma. A igreja nunca, como disse o Papa Francisco, a igreja nunca esteve tão bem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, é preciso que a tradição seja um bálsamo e tire essas coisas protestantes da mente das pessoas, do coração das pessoas. Estão impregnadas de protestantismo. Impregnadas. Se dizem muitas vezes, nós não somos protestantes, mas quando se vai ver a prática, é protestante. É protestante, influenciada principalmente, não é, pela RCC, Renovação Carismática Católica. Já teve um vídeo que eu falei só sobre isso. Se vocês forem procurar aí no histórico dos vídeos, tem um só que eu trato sobre a questão da RCC. A origem espúria da Renovação Carismática Católica. Espúria. Pessoas que vêm de não sei quantas uniões e vão fazer muitas vezes pregação em retiro da RCC. Gente que comete pecados contra a natureza. E, no entanto, diz, o importante é a diversidade, é que a igreja nunca fechou as portas para ninguém. A igreja nunca fechou as portas para ninguém. Jesus quer que todos se salvem. Mas para isso é preciso conversão. É preciso rejeitar os bens e prazeres desse mundo, principalmente os bens e prazeres ilícitos, pecaminosos, que nos afastam de Deus. Que nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Então, como podemos almejar as realidades que transcendem se nós ainda estamos acorrentados, né, com os prazeres, com todos os bens perecíveis desse mundo? Tem gente que diz, chega na igreja e diz, não importa como você está vestido, o que importa é o que você tem no coração. E aí eu digo, a tradição, graças a Deus, sempre primou para que as pessoas estivessem bem vestidas, com modéstia, com humildade muitas vezes, mas que pelo menos as pessoas fossem dignamente vestidas, receber aquele que é a razão de nossa vida, que é Nosso Senhor. Principalmente na Eucaristia. Principalmente não, na Eucaristia. Muito embora na missa também se leia a palavra e o padre também faça sermões e homilias a esse respeito. Mas o principal da missa é o sacrifício. Culto latrêutico por excelência. E o protestantismo ele conseguiu uma novidade que não se tinha antes. Um templo sem sacrifícios. Se até os pagãos faziam sacrifícios, e fazem até hoje, se a igreja sempre fez o santo sacrifício da missa, o protestantismo fez essa inovação aí, que nunca existiu no cristianismo. Aliás, nunca existiu na história das religiões. Um templo sem sacrifício. E as pessoas, infectadas por essas ideias protestantes, né, mandam esse tipo de mensagem para mim. Fazer o quê? Rezar para que a tradição se expanda mais ainda pelo Brasil. Rezar para que mais padres e sacerdotes da tradição, né,
nos auxiliem, né, e façam mais missões pelo Brasil. Mais padres sejam ordenados, mais bispos da tradição também sejam sagrados. Já temos alguns muito bons, mas é preciso de mais. Temos Dom Tomás de Aquino, lá no Rio de Janeiro, um homem excepcional. Excepcional. Inclusive, as pessoas lá de Londrina ficaram maravilhadas com o que ele fez lá. Né? Conversões que aconteceram. Conversões que só a passagem desse homem por Londrina gerou. Né? Então, eu queria até agradecer ontem. Fiz a live com os irmãos ali do Custódia Fidei, o Vinícius e o Victor. Muito obrigado pelo acolhimento. 2 horas ontem. Eu vou colocar depois o link. E também lembrar o Victor que ele me mande também o arquivo do vídeo, que eu também quero postar no meu canal. Por favor. E o que posso dizer? O Brasil é terra de missão e a tradição. O Dom Tomás de Aquino disse, eu nunca vi no Brasil, em lugar nenhum, como no Brasil a tradição está crescendo e se expandindo. E as pessoas, cada vez mais, você vê as pessoas sedentas. Os continuistas, quando falam mal de nós, e eu digo, continuem falando mal de nós, que nós somos como a boa massa de um bolo, que quanto mais se bate, mais cresce. Vocês continuistas, continuem falando mal de nós. Bernardo Cursos, Padre José Eduardo, o professor Eduardo Faria, né? O Conde Lopê, continuem falando mal de nós. Hora dos fariseus, né? Hora do fariseu. Então, todo mundo que fala mal de nós, continue falando, nos dando holofotes, que mais pessoas nos venham até nós e saber se realmente é como eles dizem lá. Então, essa expansão da tradição é fruto da missão de muitos bons padres da tradição, que ainda não atendem ao número de padres, não atendem a quantidade de pessoas. Mas eu quero lembrar vocês, meus irmãos, que é preciso cada um de nós cooperar com essa missão. Cooperar, por exemplo, com o Seminário da Imaculada Conceição, que é da Resistência. Então, que está formando padres, sacerdotes, futuros sacerdotes, tá bom? Os seminaristas que chegam são tantos que não cabem mais, não tem mais espaço. Eu vou deixar na descrição do canal o link para vocês contribuírem com a vaquinha, tá bom? É maravilhoso. Ah, tem também a visita do Padre Alberto a Teresina. Vou deixar de novo no link, um link também disso, com a chave Pix na descrição do nosso canal. Porque só a viagem dele e de volta são R$3.000. E agora parece que chegou a R$1.000 e poucos, mas precisa ainda de ajuda. Todos os lugares do Brasil que vocês, meus irmãos, puderem, vocês ajudem. Como eu disse, gastamos dinheiro com coisas muitas vezes supérfluas que não vão nos ajudar quando comparecermos diante de Deus na eternidade. Façam uma coisa que realmente vai contar diante de Deus. E só a satisfação de saber que com isso você vai estar agradando a Nosso Senhor. Imagine. Essa é a verdadeira caridade. É fazer o bem pensando em Cristo. Essa é a caridade por excelência. E também lembrando os 3 livros da editora Custódia Fidei, né? O livro sobre Dom Marcel Lefebvre, sobre Dom Antônio Castro Maia e o Pedro Tu Me Amas, tá bom? O de Dom Lefebvre, do Monsignor Lefebvre, e o de Dom Castro Maia, escritos por David White, e o Pedro Tu Me Amas, escrito por Daniel Leroux, agora republicado. Agora em outubro vai ser publicado, vai ser impresso e distribuído, tá bom? O pessoal que adquiriu com preço maravilhoso, acho que até sexta-feira, 40% de desconto. Então, meu povo, vamos ler, ó. Olha o livro que eu estou lendo aqui, ó. Falso Testemunho. Rodney Stark. É um livro bom, viu? Olha de quem é. É da Eclésia. É um livro bom. Então, gente, vamos ler livros bons. E vamos disseminar livros, como dizia tanto Rui Barbosa, e como de certa forma também dizia Monteiro Lobato. Livros. Castro Alves. Livros. Para que as pessoas se maravilhem e se alimentem de coisas boas. Livros bons.
livros, principalmente livros católicos, vidas de santos, comentários dos santos padres sobre as escrituras, ler as obras de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho. Nossa, eu tô, depois de um longo período, estou relendo as Confissões de Santo Agostinho, que eu já tinha lido, e sempre tem uma coisa nova, não é? Também estou relendo. Então, meus queridos, livros que brotem, mais livros, e nunca se esqueçam de orar. A oração é o cerne. Por quê? Porque é a oração que junto com a Eucaristia, né, a oração e a Eucaristia nos reconectam com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Rezar, 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 meu irmão. Rezar, 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 minha irmã. E se você tem dificuldade de achar uma missa tradicional junto de sua casa, mas tem missa tradicional a 100, 200, até 300. Tem gente aqui que vem de 400 quilômetros de distância, às vezes mais, para missa tradicional, missa tridentina lá no Mosteiro do Padre Jair. Façam uma vaquinha, aluguem uma van, peçam uma carona, conversem com um Uber, com um motorista de táxi, para que ele possa dividir, cotizar com outras pessoas, você possa cotizar com outras pessoas essa viagem. Gente, vale a pena ter a missa verdadeira, vale a pena receber os sacramentos verdadeiros da tradição. Então, a vida do católico, como disse o Padre Jair, não é fácil. Mas no final da nossa jornada, compareceremos diante de Deus e os bons frutos serão contados. Aquilo que nós produzimos de bom em nossas vidas, junto com a fé, porque a fé ela tem que estar junto com as boas obras. Então, essas coisas vão contar diante de Deus. Tá bom, meus queridos? Então, abandonemos o espírito do protestantismo. Né? Vamos estudar o que é a Santa Missa. Vamos fazer uma catequese séria. Tem tantos livros bons de catequese tradicional. Vamos procurar instruir os nossos filhos. Vamos instruir nossas famílias, nossos cônjuges, nossos sogros, nossas sogras, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. Quem sabe se cada um de vocês não tem essa missão que Deus pôs diante de cada um. Então, meus queridos, eu peço que quem gosta, por favor, do conteúdo do meu canal, curta, compartilhe, né? Inscreva-se. E despeçam-me por aqui, não quero ser mais enfadonho. E o que posso mais dizer? Vamos nos despedindo por aqui e pedir à Virgem Santíssima que nos proteja, que nos console e que nos oriente nessa marcha até a bem-aventurança almejada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Tchau, gente.